Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao VTEX Day 2025, o maior evento de comércio digital para a América Latina, um dos maiores eventos do mundo. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Ricardo Sodré, CFO da VTEX, e eu vou estar aqui hoje com dois grandes nomes para um bate-papo do macro ao micro. O momento econômico e os impactos que isso tem no varejo brasileiro. Então, se está querendo saber da evolução dos juros, como que isso impacta os balanços, os demonstrativos de resultados varejistas, como está evoluindo o consumo das famílias, a produtividade e o que tira o sono e dá animação para essa turma que está chegando aí, fica por aqui que o papo vai ser bem interessante. Então, sem mais delongas, queria chamar os dois convidados que vão participar desse painel comigo. Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, e Léo Coelho, presidente executivo da Americanas. Obrigado mais uma vez, Mansueto, Léo, é um prazer estar com vocês aqui. E vamos começar o nosso bate-papo num campo bem macro, mas que tem muita implicação no micro também. Juros altos e os impactos nos varejistas. Então, Mansueto, começando com você, o Banco Central tem tentado sinalizar que os juros elevados vieram para ficar por mais tempo. E o Brasil ainda opera com uma taxa real muito alta. Qual o impacto disso na economia fiscal e nos investimentos produtivos do país? Existe espaço para a Selic cair mais rapidamente ou o risco fiscal continua travando um pouco esse movimento? Legal, antes de tudo, boa tarde, é um prazer estar aqui. Infelizmente, a gente tem uma notícia ruim, que a gente está com a taxa de juros muito alta. A taxa de juros do Brasil hoje está entre as 4 maiores do mundo. A gente tem hoje uma taxa de juros, aquela fixada pelo Banco Central, se chama taxa Selic, que está em 14,75% ao ano. É a maior taxa em 19 anos. A gente está com a maior taxa de juros desde 2006. Como a expectativa de inflação para esse ano é na casa de 5,5%, nós estamos falando aí de uma taxa de juros real um pouco acima de 9%, que é uma taxa de juros muito alta. Então, essa é a notícia ruim, porque a inflação está muito alta. A meta de inflação do Brasil é 3% e se espera que nesse ano a inflação no Brasil vai ficar por volta de 5,5%. Se o Banco Central não deixar esse juro alto, a inflação do próximo ano pode subir ainda mais. Por isso que é necessário essa política de juros altos. Só que essa política de juros altos poderia ter sido evitada se o governo tivesse controlado mais o seu gasto. A gente está numa situação que o mercado de trabalho do Brasil está aquecido. Nós terminamos o ano passado com a taxa de desemprego do Brasil em 6,3%. Essa é a menor taxa de desemprego da história do Brasil. A taxa de desemprego em janeiro, fevereiro, março aumentou, só que em abril voltou a cair. A gente terminou o mês de abril, o dado que foi divulgado semana passada, a gente teve a menor taxa de desemprego histórica para um trimestre terminado em abril. Então a gente está com o mercado de trabalho aquecido. Em alguns setores, há uma dificuldade de contratação de mão de obra. Apesar disso, como o governo está gastando muito, o crescimento do gasto público é muito forte, isso puxa a inflação para cima. Então a gente está num ambiente que é mais ou menos o seguinte: mercado de trabalho forte, o consumo ainda está forte. Era para o consumo estar muito pior. O consumo no primeiro trimestre do ano foi uma surpresa. E esse consumo, que foi uma surpresa no primeiro trimestre do ano, apesar da taxa de juros alta, está ligado ao mercado de trabalho. A gente está com o mercado de trabalho que a massa salarial é muito forte, está com um crescimento real, ano contra ano, de 3%. Então, apesar de juros muito altos, a gente não tem um grande problema de vendas.
o balanço das empresas no primeiro trimestre foi relativamente positivo. Só que, se a gente quer uma taxa de juros menor para recuperar o investimento, o governo terá que mostrar um controle muito maior no crescimento do gasto público. Não tem como, com o mercado de trabalho tão aquecido, com a economia crescendo acima de 3% ao ano, que foi a realidade do Brasil nos últimos 4 anos, se o governo começa a gastar muito, ele puxa a inflação para cima e o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Então, infelizmente, a má notícia que a gente tem são juros tão altos que machucam o investimento. E Léo, olhando um pouco da perspectiva, para conectar aqui o macro, né, que o Mansueto está mencionando, com o micro, né, como está no dia a dia do varejo. Olhando a perspectiva do varejo físico e digital, como é que a alta de juros tem afetado, Americanas como empresa, e 2, o comportamento do consumidor brasileiro? O que é que vocês estão vendo ali no dia a dia? Bom, vamos lá. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Do lado da Americanas, o que a gente tem... Primeiro, a gente concorda com tudo que o Mansueto comentou e a gente sofre, né? E isso, eu diria, em 3 camadas. Primeira camada é pelo poder de compra do nosso consumidor. Essa, até o momento, continua resguardada. É um pouco dos dados ali de vendas do primeiro tri. Só que a hora que você entra nas 2 outras camadas, que não afetam somente Americanas, mas afetam o mercado de uma forma geral, você tem dívida, muitas vezes indexada e corrigida por essa taxa de juros, por falta de palavra melhor, brutal. E do outro lado, você tem todas as operações de capital de giro que são fundamentais para o varejo. O varejo é um intermediador de indústria e cliente final. Então, fazer uma gestão do capital de giro é fundamental nesse sentido. Quando a gente olha isso pelo lado da Americanas, a gente tem talvez uma certa sorte histórica, que por conta de tudo que a Americanas viveu lá em 2023 com a crise, nós tivemos que reequacionar nossa dívida. Então, comparativamente com a média das empresas brasileiras e comparativamente com a média do varejo brasileiro, a gente tem menos dívida, né? E eu tenho uma posição hoje de caixa líquido, que ajuda um pouco. Não resolve a situação, né? Porque taxa de juros de 2 dígitos real praticamente é um negócio que não combina com uma atividade que tradicionalmente entrega uma lucratividade baixa, né? A hora que a gente vai para aquela esfera do capital de giro, a história muda completamente. A gente viu aqui, especialmente no varejo, várias empresas internacionais que vieram operar no Brasil e acabaram saindo daqui. Não conseguiram colocar os seus modelos de negócio para funcionar aqui no Brasil. Muito disso por conta dessa ineficiência na gestão da complexidade que envolve o capital de giro do varejo. Exemplo clássico, você trabalhar na Europa com 30 dias de estoque, funciona muito bem. É até um exagero. Aqui no Brasil, 30 dias de estoque, muitas vezes você não consegue pagar sequer pela ineficiência do transporte que você tem, do momento que o produto chega no seu CD, até você ter que alimentar a loja mais longínqua. Então, eu acho que nesse sentido, a taxa de juros, ela alta do jeito que está, ela é um remédio que vai dando os sinais na economia aos poucos. E a gente já está há muito tempo com essa taxa alta, com essa taxa elevada, e eu acho que a gente vai começar a perder cada vez mais performance. Do lado do consumidor, eu acho que a taxa... E aí eu tenho que fazer uma distinção aqui com relação ao universo que eu enxergo ali, que é o universo Americanas. Americanas é um negócio que tem hoje 80% das suas vendas no varejo físico e 20% no varejo digital. No varejo físico, 80% das vendas são para clientes de final de classe B e classe C. 20% classe A e começo de classe B. No digital, é meio que invertido. É muito mais classe A e B do que final de classe B e classe C. E aí a gente enxerga bem esse efeito do choque, que é uma taxa de juros alta. Você concorre muito mais com o ticket do bolso, disponível para compra do bolso do consumidor. E no final do dia, a gente enxerga uma primeira quinzena, né, que é a hora que cai o salário, irriga ali a economia,
forte, com crescimentos aí expressivos frente ao ano anterior, mas uma segunda quinzena difícil. O dinheiro acaba e sobra mês. É isso que a gente tem visto lá na Americanas. E Mansueto, pegando um pouco o gancho aí dos comentários do Léo, né, sobre o impacto no consumidor, no consumo das famílias. Mesmo com alguma desaceleração da inflação, o endividamento das famílias segue alto, com essa taxa de juros também elevada. Né, existe uma preocupação com a consistência do consumo, né? Como é que você vê a evolução dos consumos da família em 2026 e 2027? E se tem espaço para otimismo ou a fragilidade da renda e o crédito ainda impõe algum limite para a evolução disso? Vamos lá. Numa situação de mercado de trabalho forte, em geral, você tem uma massa salarial que dá respaldo a um consumo que cresce a uma taxa razoável. Só que você falou muito bem que hoje o endividamento das famílias está muito alto e a taxa de juros está muito alta, isso machuca o crédito. A boa notícia é que tem um novo programa, que é essa questão do crédito consignado ligado à folha salarial, que vai permitir talvez uma redução do custo dessa dívida. Um primeiro efeito desse programa é reduzir uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. No segundo momento, poderá acontecer uma expansão do crédito. Então, essa nova modalidade de crédito consignado, como é uma modalidade que melhora as garantias para o sistema financeiro, tende a injetar na economia, em crédito, mais ou menos aí algo como 140 bilhões de reais. Isso vai ajudar um pouco a manutenção do consumo. Só que a gente tem um problema. O Banco Central aumentou o juro para esfriar o consumo. E uma parte do governo está colocando um programa para acelerar o consumo. Então a gente tem uma disputa, uma briga entre a política monetária e alguns programas do governo. O resultado disso é mais ou menos o seguinte: a economia tem que desacelerar em decorrência dos juros altos. Se a economia não desacelerar em decorrência dos juros altos, infelizmente significa que os juros terão que ficar altos por mais tempo, como você comentou na primeira pergunta. Se o juro ficar alto por mais tempo, a gente pode ter um problema em 2026. Tudo mais constante, normal, com esse nível de juros que a gente tem, que ele deve a cada vez mais pesar mais nas empresas, no consumo, no crédito, o natural seria esperar que o crescimento do Brasil em 2026 fosse menor do que é projetado para 2025. Nesse ano, o Brasil deve crescer entre 2% e 2,5%. Não é um número ruim com a taxa de juros tão alta. No próximo ano, o crescimento do PIB deve ficar entre 1,5% e 2%. Se o crescimento for superior a isso, porque o governo pode adotar novas medidas de estímulo, vai fazer um efeito em segurar o consumo em 2026? Vai. Mas a taxa de juros vai ficar alta por mais tempo e quem depende do crédito e aqueles produtos que dependem de crédito serão machucados. Então, a gente tem que se conscientizar o seguinte: se a gente quer um cenário de juros em queda, com a melhoria do poder de compra do consumidor, tanto em decorrência do emprego, do mercado de trabalho, como também da inflação menor, a gente tem que criar um ambiente para ter uma inflação menor. E o mecanismo para criar o ambiente para a inflação menor é o governo segurando o gasto público. Não tem como a inflação do Brasil cair com um crescimento tão forte do gasto público. Nos últimos 2 anos, o crescimento real do gasto público federal foi 12%. Isso é muito alto para a economia que está em pleno emprego. E, Mansueto, só para talvez pegar um pouquinho aqui na perspectiva, você acha que o segundo semestre é mais incerteza ou já tem uma desaceleração? Ou isso está mais para 2026? Ou ainda tem incerteza para todos os lados com a eleição para o ano que vem? Então, a gente vai ter o primeiro trimestre do ano, saiu o crescimento do PIB. O primeiro trimestre do ano, o crescimento do PIB do Brasil, da economia, foi bom. Foi um crescimento de 1,4%. Mas praticamente metade do crescimento foi a agricultura, que também tem impacto em outros setores da economia. Nesse segundo trimestre do ano, abril, maio, junho, o que os economistas esperam é que a economia vá desacelerar, que teria um crescimento muito próximo de zero. Mas os dados que estão saindo parecem que estão indicando o contrário, que a economia não vai desacelerar tão forte.
E aí a gente vai ter que observar o que vai acontecer no segundo semestre. Como eu falei, o normal seria que ao longo do ano a economia fosse perdendo tração. O Brasil vem crescendo rapidamente nos últimos 4 anos e a partir daqui a economia fica parada, mas num nível alto. Qual é o risco? O risco é essa economia não parar. Se a economia continuar crescendo com um juro tão alto, significa que apesar do juro ser tão alto, está acontecendo algum vazamento, está acontecendo outras coisas que continuam puxando o consumo. E a notícia ruim é que se a economia não desacelerar, a gente vai precisar de uns juros talvez ainda maior. Então, eu espero, e será natural, a gente ter uma desaceleração da economia no segundo semestre. Mas isso, mais uma vez, isso não significa queda de consumo. Significa que a gente vinha num ritmo de crescimento muito forte e a economia vai estacionar no nível muito alto. Então, isso não é necessariamente, ao contrário, acontecer para a inflação cair. Perfeito, perfeito. E Léo, no dia a dia das Americanas, vocês sentem mudança relevante do padrão de consumo, seja de canal, ticket médio, categoria, como que vocês estão adaptando o sortimento e a experiência, a precificação para lidar com esse consumidor talvez mais racional, mais digitalizado? Como é que vocês estão pensando sobre isso? Essa pergunta é bem interessante. Tem uma dificuldade para responder porque ela mistura, no caso da Americanas, 2 trajetórias. A trajetória macro, com todos os ajustes que a gente tem feito dentro de casa. Então, talvez começar pela macro ali, o que a gente tem sentido. Primeiro efeito, eu comentei na resposta anterior. A gente sente uma segunda quinzena do mês muito mais fraca do que a primeira quinzena, né? E isso já é um primeiro indicador para a gente ali na Americanas. No primeiro tri a gente não tinha isso. Chegou abril, maio, a gente sentiu isso cada vez mais, uma queda cada vez maior da primeira quinzena para a segunda quinzena. Isso começa a mostrar que, de fato, né, essa a inflexão ela tende a acontecer mesmo no segundo semestre. Sob a ótica do comportamento do consumidor, ele tem buscado, sim, compras mais inteligentes, tá? Então, vou segregar aqui em alguns exemplos. Quando a gente olha para celular, que foi uma categoria que a gente não mexeu tanto dentro da Americanas e, portanto, é mais fácil de analisar esse efeito macro, a gente vê troca de marca e troca de valor. Então, aquele smartphone de R$900, que era a média que a gente tinha lá de vendas em 2025, hoje ele já está muito mais para R$700, R$750 do que para R$900, com uma troca forte de fabricantes e aí em direção à China, né? Quando a gente olha produtos de cauda longa, por exemplo, utilidades domésticas, a gente vê um efeito maior da sazonalidade. Então, entrou o dinheiro no bolso do consumidor, ele vai à loja, ele vai comprar o potinho dele, ele vai comprar alguma coisa para deixar a casa mais legal. Na segunda quinzena, essas categorias sofrem demais. Além desse efeito macro, dentro de casa, a gente também veio numa trajetória de deixar a Americanas mais perto daquilo que ela era lá atrás. Portanto, uma empresa muito mais vinculada a um varejo de variedades do que um varejo de linha branca, eletroportáteis, eletrônicos, eletroportáteis a gente continua forte, ou mesmo informática. E a hora que a gente faz esse ajuste, a gente tem um efeito que casa bem com esse momento da economia, que é o preço do ticket médio, o valor do ticket médio que cai. Então, nessa movimentação, quando a gente vai para essas categorias mais de variedades, tipicamente relacionadas ao perfil do cliente da Americanas, a gente acabou encontrando ali quase que uma medida de resiliência para seguir enfrentando essa taxa de juros mais elevada. E a gente vê isso acontecendo. Então, dentro do nosso ticket médio do físico, ele gira em torno de R$50 e não mudou muita coisa. Mas eu tenho uma quantidade de itens menor por ticket. Antes era 6, agora em torno de 5,5. Então está levando um pouco menos de compra dentro do ticket dele. Quando a gente vai para o digital, a gente vê um efeito um pouco maior, porque o ticket é mais alto. Tudo bem que ele fala mais com classe A e B do que o restante do varejo físico da Americanas, mas ainda assim
a gente vê esse efeito de queda de valor de ticket médio, numa proposta de trocar um pouquinho o que ele está comprando ali dentro. Nos dois cenários, e esse é o ponto que talvez seja mais interessante desse momento de taxa de juros alta no comportamento do consumidor, nos dois cenários, o consumidor ele começa de fato a ser mais digital, no sentido de pesquisar, de buscar preços, de entender o que está fazendo, o que está comprando. Ele busca no digital, mesmo quando o destino dele no final para executar a compra é na loja física. A gente via muito no passado produtos hipercomparáveis sempre no digital. E produtos que tinham uma certa curadoria, né, de gosto, muito mais em loja física. A gente começa a ver um pouquinho diferente. E aí, nesse processo, dentro da Americanas, a gente começa a enxergar a omnicanalidade do consumidor, a capacidade dele entrar pelo físico, comprar no digital, entrar pelo digital, comprar pelo físico, aumentando a frequência, entendendo cada vez mais a jornada, como talvez o grande resultado, né, desse comportamento do consumidor, buscando uma compra mais racional, como você colocou, e fazendo esse cotejamento aí entre todo mundo que está nesse mercado, para piorar, seja aqui no Brasil, seja lá fora. Porque vocês acompanham bem isso, né? A Vetex acompanha bem isso. Boa parte dos produtos que a gente vende hoje no varejo brasileiro são através de players internacionais. Então, essa concorrência aqui no varejo brasileiro, ela se estende para além das nossas fronteiras. Perfeito, e a gente aqui na Vetex vê bastante, cada vez mais, esses canais integrados. Né? O consumidor ele não é segmentado, não tem um consumidor só digital, o consumidor que só vai em loja física, ele olha todos os canais, e aí o digital, o website, tem o aplicativo, tem o social commerce, tem a loja física, o marketplace, por aí vai. A gente vê cada vez mais os canais fragmentando, né? E se você conseguir conectar os canais, fazer uma jornada unificada, ajuda bastante, né, o consumidor a criar relacionamento com a marca, né? E aí eu acho que você traz um ponto importante, porque você começa a enxergar esse comportamento cada vez mais, e os varejos brasileiros agora que estão presentes, tanto no canal físico quanto no canal digital, vão ter exatamente esse trabalho de eliminar a fricção naquilo que é a convergência do omnicanal, no Ship from Store e no Pegue na Loja hoje. Que é onde você faz a interface de sistemas que estão 100% no físico, com sistemas que estão 100% digital, equipes que estão no físico, que estão no digital, que começam a ficar cada vez mais próximas. Então, acho que o próximo desafio é garantir que para esse cliente que está cada vez mais digital, para esse consumidor cada vez mais digital, as propostas de valor dos varejistas entreguem uma experiência de compra sem fricção. Perfeito. E talvez para falar um pouquinho do que a gente vê aqui na Vetex, que a gente passa pela Vetex aí quase 20 bilhões de dólares, né, mais de 100 bilhões de reais pela nossa plataforma. Um pouco mais da metade disso passa pelo Brasil, né, então um pouco mais de 10 bilhões de dólares passam pelo Brasil. E aí um pouco do que a gente viu aqui, voltando um pouco o filme, se a gente olha ali o quarto trimestre do ano passado, a gente viu uma certa desaceleração no consumo. Eu acho que se você olha os dados de PIB, né, do Brasil, por 13 trimestres, o consumo das famílias estava crescendo trimestre contra trimestre. E para o quarto trimestre, o consenso dos economistas era uma expectativa de aumento de 1% de crescimento. E quando saiu o PIB do quarto trimestre, caiu 0,4%, surpreendeu muita gente. E até foi revisado agora recentemente esse dado para uma queda de 0,9%, né, por quarto trimestre do ano passado. Então, a gente viu um pouco desse impacto em várias categorias, mas como o Léo comentou, principalmente em categorias de ticket mais altos, de eletrônico ou linha branca, né, home appliance. Acho que isso impactou um pouco o 4Q, que teve aumento de juros e também câmbio, né, o câmbio andou bastante no 4Q. No 1Q voltou um pouco, então acho que tem comentário de vários varejistas, e a gente dá guidance para o mercado, a gente deu um guidance de crescimento de 13% a 15%, e cresceu 15%, então no topo do guidance. Então veio um Q1 em linha, talvez um pouco acima, né, da expectativa. Então fala um pouco com esses comentários que você tem visto na mídia, e também o resultado do PIB que saiu no finzinho da semana passada. E aí vamos ver como é que vai evoluir para o Q2, Q3, Q4, né? Foi um pouco a minha pergunta para o Mansueto, que é
é difícil saber o quanto que os juros vai impactar a economia, porque tem um delay, né, entre você aumentar os juros e ele impactar o consumo, e o quanto, por outro lado, o governo vai lutar para manter o consumo com algumas iniciativas que eles têm feito. Mas talvez mudando um pouco aqui, seguindo com a conversa, falando de produtividade, e aí, Mansueto, o Brasil historicamente tem dificuldade em elevar sua produtividade, né? E você acredita que o momento atual de pressão por eficiência, né, dado esse momento macro que a gente está vivendo, tanto no setor público quanto no setor privado, pode impulsionar uma agenda de reformas ou inovação? E o que seria necessário para destravar esse salto de produtividade no Brasil? Então, isso é um dos grandes desafios do Brasil, ter um crescimento de produtividade. Apenas um setor econômico do Brasil tem um crescimento consistente de produtividade, que é o setor agrícola. A agricultura é o único setor da economia que, quando a gente olha os últimos 30 anos, tem um crescimento consistente de produtividade acima de 3% ao ano. Isso não acontece em nenhum outro setor econômico do Brasil. E esse é um grande desafio no Brasil, porque o Brasil está passando por um processo de envelhecimento. A população do Brasil hoje cresce apenas 0,7% ao ano. Se o Brasil ficar crescendo 2,5% ao ano, a gente vai continuar com o mercado de trabalho aquecido. Logo, para a gente continuar crescendo e até num ritmo mais forte, a produtividade tem que crescer. E para a produtividade crescer, nós vamos precisar de um ambiente de juros baixos, para justamente as empresas poderem investir muito mais. A taxa de investimento do Brasil é mais ou menos 17% do PIB. A taxa de investimento médio dos países da Europa é mais ou menos 22% do PIB. O investimento do Brasil é muito baixo. E para a gente aumentar o investimento, a gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa ter certeza que a taxa de juros vai ficar estável, a gente precisa do ambiente que a gente tenha mais certeza que a carga tributária não vai ficar flutuando, que o governo não vai ficar mexendo na estrutura tributária, porque isso atrapalha também o investimento. E a gente precisa de um ambiente mais propício à inovação. O Brasil terá que encarar esse desafio de aumento de produtividade, o que passa também por melhorar a qualidade da nossa educação. Porque, como eu falei, daqui a alguns anos, nós estamos em 2025. A partir de 2040, a população do Brasil passará a cair todos os anos. Quando um país chega nesse estágio, que a população começa a cair todos os anos, o natural é o crescimento diminuir. Para o crescimento não diminuir, a produtividade tem que crescer. Só que o trabalhador que vai entrar nas nossas fábricas, no mercado de trabalho, daqui a 15, 20 anos, quando a população do Brasil já vai estar em queda, ele vai entrar no nosso sistema educacional nos próximos 5, 6 anos. Ele nascerá e vai entrar no nosso sistema educacional nos próximos 5, 6 anos. Então, o Brasil precisa fazer uma revolução na educação, criar um ambiente de responsabilidade fiscal do governo que nos leve a um cenário de juros mais baixos para incentivar o investimento, incentivar a inovação e dar segurança de regras tributárias. A pior coisa para o empresário é quando ele toma uma decisão de investimento, que é uma decisão de investimento longa, por 20 anos, e no meio do caminho o governo muda a estrutura tributária, o governo resolve aumentar a carga tributária porque está gastando muito. Então a gente precisa de um conjunto de coisas: segurança jurídica, estabilidade de regras tributárias, controle fiscal para nos levar a um cenário de juros mais baixo, melhorar a qualidade da educação e se integrar mais ao resto do mundo. A gente precisa fazer isso para ter certeza que a gente vai conseguir ter um crescimento de produtividade na economia e não apenas no setor agrícola. Ótimo, tem bastante dever de casa aí para fazer do ponto de vista do macro. E aí, Léo, quando entra no micro, né, no dia a dia das empresas, depois eu posso falar um pouquinho do que a gente está vendo na VTEX, mas como vocês têm trabalhado essa questão de produtividade na Americanas? Vocês têm iniciativa com o uso de inteligência artificial, por exemplo, né, para automação de tecnologia ou logística, que tem gerado ganho de eficiência, mesmo nesse ambiente mais desafiador? E como medir, né, e sustentar isso nesse ambiente? Esse é um tema cada vez mais relevante na agenda de varejistas no Brasil, mas da Americanas em particular.
Americanas, ela talvez tenha ficado algum tempo aí, né, sem prestar muita atenção e sem se concentrar naquilo que era de fato a alavanca do seu negócio, né, que é comprar bem, vender bem, dar uma experiência de cliente positiva para todo mundo que entra lá dentro. E nesse cenário, o que a gente tem feito agora, construindo dentro de casa, é um trabalho que vai quase que em 3 etapas. Primeira etapa de produtividade dentro de casa, ela passa desde o básico, que é rever processos, estudar novamente tudo aquilo que a gente estava fazendo em termos de eficiência, usando um set bem mais profundo agora de dados e de informação, mas de uma forma mais granular para cada um dos departamentos, para cada um dos processos. Ainda dentro dessa primeira camada de produtividade, que eu diria que é básica, você já não consegue tirar daqui ferramentas de produtividade baseadas em inteligência artificial. Então, dentro da Americanas, o uso de Copilot, de ChatGPT, de Claude, cada vez mais passa a ser tarefa do dia a dia para destravar potencial, para destravar resultados. Mas isso já é o básico. A hora que você vai para o segundo nível a gente começa a trabalhar em cima daquelas alavancas que são as fundamentais para um varejo entregar resultado. Então, estamos falando de precificação, logística, modulação, né, o que colocar de produto em cada loja, em qual quantidade. Estamos falando de grade. Então, estamos falando de tudo aquilo que, de fato, usa aquela massa de dados que a gente tem disponível sobre jornada do consumidor dentro de casa para poder ofertar uma experiência sem fricção. Aí aqui dentro a gente tem muita coisa já de machine learning que está sendo feita dentro da Americanas para essas camadas específicas. Mesmo o projeto aqui nosso, né, com vocês na Vtex, ele entra exatamente nessa segunda camada, para garantir uma experiência do cliente final dentro do nosso canal digital, no primeiro momento, cada vez mais próxima, né, da melhor prática que tem no mercado. Mas a gente tem outras coisas que afetam todos os negócios. Por exemplo, nós temos hoje 3 motores de precificação para os nossos produtos. Um motor que está baseado em rentabilidade, então ele vai trabalhar muito mais aquelas categorias que costumam trazer uma margem mais alta e que tem relativamente baixa elasticidade para desconto. Tá? Segundo motor que vai trabalhar promoção, isso é aquilo que traz fluxo para dentro da loja, que traz gente para dentro da loja e que, portanto, tem essa elasticidade muito mais nervosa. E um terceiro modelo, um terceiro motor ali de precificação que trata daquilo que a gente errou e que vai virar um estoque crítico, uma obsolescência daqui a pouco. E a gente costuma dar para esse modelo o que a gente gostaria de ter de massa de margem num determinado período. E aí a gente vai fazendo os ajustes necessários de precificação, especialmente naquelas camadas mais nervosas ali de modelo promocional, e a gente vai ajustando o resto para a gente não se perder nesse processo. Esse é um bom exemplo de produtividade que antigamente você fazia usando muita gente e hoje você usa usando muita inteligência, inclusive inteligência computacional. Só que também esse segundo nível de produtividade, daqui a pouco ele não vai ser mais suficiente. E como a gente, no caso da Americanas, a gente ficou devendo, né, em termos de produtividade, em todo esse período que antecedeu a crise lá de 2023, a gente tem estudado, mas aí não dá para dar tantos detalhes assim, mas inclusive com vocês, formas alternativas da gente embarcar a inteligência artificial dentro do nosso dia a dia, para fazer aí o que os gringos chamam de leapfrogging, né? Para conseguir saltar à frente da competição e voltar a colocar a Americanas na relevância que ela tem. Legal. E falando um pouquinho aqui da Vtex, eu acho que o Mansueto trouxe a perspectiva macro, tem muita coisa para acontecer no macro, mas também muita produtividade vai acontecer no dia a dia das empresas, o que elas conseguem fazer, né, para gerar esse impacto que é tão importante para o crescimento do Brasil de longo prazo. E na Vtex, para dar exemplos, assim, um exemplo tangível que a gente viu já impacto, e falar um pouco para o médio e longo prazo que a gente vê de oportunidades. No final, já no quarto trimestre do ano passado e também principalmente no Q1 desse ano, a gente começou a usar a inteligência artificial muito para o suporte dos nossos clientes no dia a dia. Então,
os clientes têm necessidade de falar com a Vetex para descobrir como fazer uma promoção, como fazer uma mudança de preço, como operar o catálogo, como incluir novos produtos, como integrar uma loja física, nessa necessidade do dia a dia. E é muito alimentado por documentação que a gente já tem na Vetex, de como fazer isso. Então a gente alimentou toda essa documentação para a inteligência artificial e muitas das respostas hoje são feitas já diretamente pela inteligência artificial ou sugerida pela inteligência artificial, com ganho de velocidade de resposta e também de qualidade, né, da resposta. Então, assim, já mostra uma evolução muito grande, que se você olhar a margem bruta da Vetex, teve um ganho ali de quase 2 pontos percentuais do Q1 desse ano comparado com o Q1 do ano passado, devido a esse projeto. Então, assim, tem muito ainda para ver como vai evoluir. Tem um pouco de resistência, né, do humano, que eu não quero falar com uma inteligência artificial, eu quero falar com uma pessoa, né, diretamente. E tem os casos mais complexos que ainda a inteligência artificial não consegue responder. Tem que ser um humano muito bem treinado, informado, muito bom tecnicamente para responder. Mas está sendo interessante ver essa evolução. E aí, do ponto de vista mais médio, longo prazo, apresentou hoje aqui a Vetex no palco principal algumas grandes iniciativas e uma delas foi muito voltada para a inteligência artificial, um migrador de sites para a Vetex em pouquíssimo tempo, né, que é uma das grandes barreiras para você atualizar a sua tecnologia, né, dá muito trabalho, é um projeto muito grande, muito complexo, consome muito dinheiro e tem risco de execução. Você fazendo isso da forma com inteligência artificial pode acelerar muito, né, o processo. E vários dos pontos que a gente comentou aqui hoje pode aumentar muito a produtividade do varejista. Imagina que você quer fazer uma campanha para um Dia das Mães, você pode fazer ela de forma mais eficiente na parte de precificação, de merchandising, de marketing, de mensagem, e ter um humano por trás orquestrando tudo isso de uma maneira muito mais efetiva, mais produtiva, mais eficiente. E aí, se isso gera mais resultado para o varejista, ele pode reinvestir isso para trazer mais crescimento, e aí você vai gerando um círculo virtuoso. Então, acho que está no começo dessa jornada, tem muita coisa por vir, mas eu acho que a inteligência artificial eventualmente pode ser uma forma que ajuda o Brasil a ter ganhos de produtividade, porque com juros muito altos e muita economia do Brasil baseada em capital intensivo, a inteligência artificial é capital pouco intensivo. Então você consegue se diferenciar sem precisar tanto, né, de financiamento, e pode ser uma oportunidade interessante para o Brasil capturar aí para os próximos anos, né? E a gente, criando tecnologia a partir do Brasil para o mundo, fica bastante motivado com isso. Não sei se você vai fazer algum comentário adicional? Eu ia comentar que no nosso caso, a gente chegou a números muito parecidos com o que vocês viram. Nesse novo motor de precificação, o aumento de margem ali, fazendo os testes AB, ele foi superior a 2 pontos percentuais. Então, bem em linha com o que vocês verificaram do lado de cá também. Ah, legal, bom saber, muito bom. E bom, estamos chegando aqui na parte final do painel, e queria, para finalizar, ouvir de uma forma bem direta, assim, resumida, de cada um de vocês. O que anima e o que tira o sono de vocês nesse contexto atual? Bom, o que me anima, olhando o Brasil mais dos últimos anos, o Brasil fez muitas reformas importantes nos últimos anos. A gente tem Banco Central independente, o que foi um avanço. A gente tem marco regulatório para investimento e saneamento, o que foi um avanço. A gente fez concessão de aeroportos. A gente está fazendo muitas concessões de rodovias federais, o que vai melhorar a infraestrutura. Então, o Brasil passou por mudanças significativas. E a gente tem duas grandes vantagens. Quando a gente olha para o Brasil até 2030, a produção de petróleo e exportação de petróleo do Brasil vai aumentar. O Brasil terminou o ano passado com um saldo positivo da balança de petróleo. O Brasil sempre foi importador líquido de petróleo. O Brasil é hoje exportador líquido de petróleo. A agricultura cresce todo ano. Em 2023, o Brasil teve uma super safra de grãos. Ano passado, 2024, teve uma quebra de safra em decorrência de eventos climáticos. Mas com a quebra de safra, a gente teve a segunda melhor safra da história, e a safra agrícola desse ano será superior à de 2023. Ou seja, nós teremos uma nova super safra de grãos. Quando você olha as reformas que o Brasil fez, o comportamento do setor agrícola, o comportamento do setor de petróleo e gás, e o aumento de energia renovável, a atração natural que o Brasil vai ter, por exemplo, para a construção de data center, que é tão importante para a inteligência artificial,
O Brasil, olhando para frente, dá para ficar otimista. Se a gente fizer um pouquinho o dever de casa e garantir um cenário que a gente vai controlar o gasto, vai colocar os juros baixos, esse país vai crescer muito mais. E a gente vai poder lidar com outros problemas que hoje afligem muitos brasileiros, como a questão de segurança pública, educação pública e saúde pública. Essa questão fiscal, a gente tem que resolver de uma vez por todas e deixar de lado. Se a gente fizer isso, a gente vai ter um cenário de inflação mais baixa, juros mais baixos e uma economia que vai crescer mais. Então, o que tira o sono um pouco é o fiscal. O que me tira o sono é a questão fiscal. A gente não vai conseguir resolver os problemas do país simplesmente gastando muito mais, com o crescimento do gasto explosivo. Nenhum país do mundo conseguiu. Então, a questão da falta de controle fiscal é o que me tira o sono. Perfeito. E você, Léo, o que te anima aí, o que te tira o sono? O que me anima vai muito na linha do que o Mansueto falou. Acho que é a capacidade de resiliência, né, desse país, do brasileiro e da sua economia, mesmo frente a tantos atalhos, né, que a gente toma, especialmente em política fiscal. Especificamente para o varejo, a gente concorre com players estrangeiros numa taxação melhor do que a nossa. A gente concorre com bets que estão fora do Brasil e recebem dinheiro brasileiro, né, em paraísos fiscais. A gente concorre com um monte de coisa que a gente não deveria estar concorrendo. E ainda assim, hoje aqui, vocês receberam vários varejistas e puderam enxergar que ainda é um setor pujante, né? Ainda é um setor preocupado em manutenção do emprego, preocupado na sua função social, preocupado na sua capacidade de geração de riqueza também, né? Mas eu acho que é isso que me anima, essa capacidade de resiliência. Do lado do que me tira o sono, eu acho que são duas coisas. No lado profissional é isso, é brigar num ambiente de concorrência que não é igual. Ninguém está pedindo para ser melhor do que player estrangeiro. Se for igual, a gente já dá conta, né? E o segundo que me tira o sono, aí numa ótica muito mais pessoal, é minha filha que nasceu há 1 mês atrás e continua me tirando o sono até agora. Esse é justo, parabéns. Tendo um filho pequeno, eu sei como é que é também. Me tira o sono de vez em quando, mas é um prazer imenso. Bom, pessoal, chegamos ao final da conversa aqui. Mansueto, Léo, queria agradecer pela transparência, pela conversa, pelos insights, muito, muito positivo. E espero que todos tenham gostado do bate-papo e que tenha sido produtivo para vocês. Então, um grande abraço a todos, até a próxima e aproveitem o VTEX Day, pessoal.